sempre falo, a pessoa, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? É você. As pessoas têm mania de responder que é o filho. É você. Mas você sabe que eu acho que isso é um ponto importante da gente tocar, porque o que acontece? O autocuidado, às vezes, muitas pessoas não fazem ou não conseguem fazer, não conseguem colocar na sua rotina justamente por isso, né? Por cuidar tanto do outro, tanto da casa, tanto da família, tanto disso, tanto daquilo. E aí a pessoa vai engordando, a pessoa vai adoecendo, a pessoa vai ficando mal, né? E não digo nem só na parte estética e do corpo, não. Às vezes, por exemplo, a gente pega muitas vezes situações de pessoas que, né, de pessoas mais novas que cuidam de pessoas mais velhas e que acabam adoecendo porque não se cuidam. Porque né? primeiro, para cuidar do outro, você precisa estar bem. Então você precisa fazer coisas para você primeiro, para depois estar bem para o outro. Então, primeiro, este autocuidado, importantíssimo. Aí, da parte emocional, né? Altos cuidados da parte emocional. Então, a terapia é um deles. Que mais, meninas? O manejo de estresse entraria na parte emocional? Sim. Né? O manejo de estresse é algo interessante. Manejo de estresse, sim. As situações, elas vão acontecer aí como você lida com aquilo, como você aprendeu a lidar diante de qualquer tipo de situação. E é bem isso mesmo, né? A gente tem que aprender a lidar. Né? Porque vai acontecer um problema, eles vão existir. Porque às vezes as pessoas têm mania de dizer isso, né? Ah, você não tem problema. Você não está passando por isso, ou, né, tipo, o que eu passo é sempre mais difícil. É sempre essa dimensão que a pessoa traz do problema que ela está vivendo é sempre maior do que qualquer outra pessoa está vivendo. Mas é que pode ser que aquela pessoa, ela não potencializa uma situação igual a outra que, de repente, está catastrofizando aquilo. Mas potencializa outras. Não potencializa essa, né? Então, aprender. O manejo do estresse, eu vejo que é aprender a lidar mesmo com a sua situação. Porque a gente resolve a vida do outro tão fácil, né? Sim. Tipo, pra mim, qual a dificuldade de fazer dieta? Gente, é lógico, eu sei fazer isso, né? Então, você fala, mas é tão simples. Mas calma, vamos tentar olhar do lado de lá da mesa. Para esse paciente não é tão simples. Vamos olhar com um pouco mais de empatia, né? Ajudar. Então, eu vejo que essa questão do manejo de estresse, tá todo mundo aprendendo o seu. A lidar com o seu, né? Ajustando o seu manejo. Porque, às vezes, você lidava até melhor com uma situação no passado e não está lidando nesse momento. Né? Então, entra de novo a terapia. Por isso que eu realmente falo muito em consultório, Bruna. Se eu tiver que... A pessoa chega para mim e fala, Miriam, eu não tenho condições de fazer as duas coisas. Ou eu faço terapia, ou eu venho com a nutricionista. Então, vai para terapia primeiro. Porque se você não mudar a cabeça... Exatamente, eu pego muito no pé do paciente. E a mentoria é isso, né? A mentoria é você já ter passado por aquela situação e aí hoje você pode falar daquilo, né? Então, eu, por muitas vezes, sei lá, por quantos nutricionistas eu passei na minha vida. A atividade física, para mim, não era tão difícil, porque na minha cabeça, a relação que eu tinha era, eu treino para comer, né? Tá tudo errado. Você deu um significado ali, sim, treino para comer. Pra você. E só que, né, a gente sabe que não é assim, mas tem muita gente que faz isso. Mas, então, passava com o nutricionista, você segue? Não, por quê? Porque eu não tinha trabalhado a cabeça, as crenças em relação a determinado alimento ou aquele planejamento que você precisa ter antes, enfim. E aí, então, é a terapia antes. Você precisa entender esses sabotadores. Sim. E trabalhar eles. Na minha anamnese tem a pergunta terapia. Exceto, né, eu tenho casos que eu falo, nossa, isso é caso de terapia. Pergunta, você faz terapia? Faço. Ai, que bom, fico feliz. E eu explico os motivos. Porque muita gente ainda entende o que você quer dizer com isso. Então, né? O que você está querendo dizer só com que aí isso? temos também um problema, assim como em todas as áreas, existem profissionais e profissionais. Eu já ouvi dizer muito que a minha psicóloga falou para eu me aceitar do jeito que eu sou. Eu não sei se foi interpretação do paciente ou é uma pessoa que não é focada em emagrecimento. Para todas as áreas, você precisa ter uma especialização, um foco naquilo. Não é bem assim, peraí, vamos aceitar que você é mais alta, que você é mais baixa, mas tem coisa que precisa ser mudado. Mas eu acho assim, que também a pessoa escuta aquilo que convém, né? Ou melhor, filtra, eu não sei se ela escuta o que convém ou ela interpretou. Ou ela entende, né? Ou ele entende aquilo que convém. Porque eu acho que em todo lugar é assim. Às vezes a gente recebe aluno, né, que falou assim, ó, a nutricionista falou que eu posso comer tal coisa. Você olha e você fala assim, ela falou, né? Tipo, ela falou,
Ela falou que você podia comer isso, em qual situação, quando, talvez, às vezes, Quando e né? quanto, ela falou. É, né? porque assim, Quando e quanto. Quanto. exatamente, é. Então, assim, é a questão do exercício também que acontece isso, né? Então, tipo assim, a pessoa vai lá no médico e ela vem pra gente, ela fala assim, olha, o médico disse que eu não posso fazer agachamento. Aí você olha pra pessoa e fala, coitada, a pessoa vive de pé, né? Porque não senta. O agachamento é o movimento de Né? sentar. Então, ela não senta. Mas, assim, eu acho que as coisas vêm para reforçar. Então, assim, vamos supor, eu já tenho dificuldade de emagrecimento, eu já tenho dificuldade de perda de peso, eu já tenho dificuldade de comer legal, de ir para uma academia, de dormir, eu já tenho N dificuldades. Então, ótimo, legal, eu preciso fazer terapia. Aí eu vou para terapia, poxa, ela disse que eu tenho que aceitar. Então, quer dizer, eu não preciso mudar nada, eu tô perfeita aqui no meu. Então, assim, o mundo precisa mudar, o mundo precisa ver que a obesidade não é um problema. Isso, o mundo precisa aceitar que a obesidade, Entendeu? o sobrepeso, tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Então, assim, essa a grande questão, que às vezes cai numa questão de responsabilidades, né? Sim. Qual que é a minha responsabilidade nesse contexto? Então, assim, eu preciso fazer uma atividade física porque eu tenho um problema articular, eu preciso de um fortalecimento. Então, a minha responsabilidade é fazer essa atividade física. Por quê? Porque o médico já me deu a medicação e eu já tratei da minha dor, né? Então, assim, agora o passo é comigo. Né? Já fui no médico, já fui na fisioterapia, já fiz o que tinha que fazer. Agora o passo é comigo. Então, eu já fui na nutricionista. A nutricionista me orientou o que eu precisava fazer. Então, eu tenho que chegar na minha casa e fazer, né? Não é porque o meu filho come que eu também tenho que comer, não é porque o meu marido come que eu também tenho que comer, não é porque fulano só faz 2 vezes por semana que eu também tenho que fazer. Tem muito a Então, questão de culpar os outros, ao invés de se autorresponsabilizar pelos seus atos. Não Sim, traz a sim. responsabilidade. Não, é mais né, fácil pra ser. culpar a culpa porque eu tenho um filho, porque a culpa é do meu marido, que não sei o quê. A culpa a sempre é de culpa alguém. é de ninguém que me ajude. Assim, né? Não tenho ninguém que me ajude. É. Né? Não tenho ninguém que me ajude. A minha vida é muito nem corrida. ela, né, tá se ajudando, né, a própria Isso, pessoa. né? É. Se você não tá se ajudando, né? A primeira pessoa que deveria. Aí entra aquela máxima, né? Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Sim. Né? Tipo, não, mas eu não estou me queixando da estética. Minha autoestima é ótima. Mas você tá se queixando que você não consegue nem se levantar, que seu joelho dói.